Almoço grátis, com Ricardo Galo. Ricardo Galo conosco. Não seria diferente nessa semana que vai chegando ao fim. A gente teria que repercutir a famosa frase que para o governo, como é que é? É devo não nego. Não nego. Pago. Não. Devo, não pago. Como é que é? Não, devo, não nego, pago quando puder, acima de 60 mil. Não, tem aquela versão, devo, não nego enquanto puder. Eu me confundi, eu vou achar a versão. Devo, não pago, nego enquanto puder. Isso, devo, obrigada, Pablo. Devo, não pago, nego enquanto puder. Mais ou menos por aí. Bom, afinal, Galo, como é que é essa frase, hein? A gente tem que falar da questão dos precatórios. É calote, é pedalada fiscal. Quem tem direito a receber esses precatórios, enfim, que demorou anos e anos para finalmente conseguir o benefício e agora leva esse tapa na cara de ter que esperar um pouco mais. Que balanço que a gente faz, hein, de toda essa repercussão? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. De fato, esse governo liberal do ministro Guedes e do presidente Bolsonaro, ele lembra muito, em algumas das suas atitudes e ações, a esquerda radical, né? Ele vem com um programa de impostos que, no início, ele propunha tributar dividendo para todo mundo, ia pegar toda a classe média, e agora ele está vindo com o calote dos precatórios. Então, ele lembra um pouco do pesadelo que o brasileiro tinha com medo dos governos de extrema esquerda. É o famoso paradoxo, né? A direita macunaíma, que eu chamo, né? Que ela se transforma em populista na medida que os problemas políticos aumentam. Então, o presidente Bolsonaro, vendo a popularidade dele cair, sendo atacado pela questão do Covid, a CPI andando, começa a ver que o risco de reeleição, ou a chance de reeleição começa a cair, e aí começa a bater o famoso desespero político. Quer dizer, eu acho que o que a gente está assistindo, tanto na reforma tributária, como na reforma do IR, como na questão dos precatórios e do Bolsa Família, são atos que mostram o desespero do presidente em conquistar ou reconquistar a popularidade, com medidas bastante populistas que até fazem a esquerda sentir vergonha. No caso dos precatórios, deixa eu explicar um pouco para as pessoas o que é um precatório. Precatório basicamente é o seguinte: imagine que você é um pensionista do Estado, recebe dinheiro por direito seu, conquistado ou aposentado, e descobre que o Estado calculou errado a sua pensão. Ou você é um empresário e pagou o imposto e descobre que pagou a mais do que devia, que era inconstitucional o imposto que te foi cobrado. Ou você é um empresário que o governo prometeu ajudar em algum programa de desenvolvimento tecnológico e te deu menos dinheiro do que prometeu. Então você tem todo o direito, isso está previsto na Constituição, de você entrar contra o governo e tentar recuperar o dinheiro, ressarcir dos prejuízos que teve. Esse é um processo lento, as pessoas demoram vários anos, algumas décadas para receber esse dinheiro, e ele vai andando na justiça, em alçadas. Alguns casos param no Supremo Tribunal de Justiça, outros têm que ir até o Supremo Tribunal Federal, e uma vez julgado, o juiz decreta uma sentença dizendo: olha, o que você pediu é válido ou não. Se for válido, ele ordena que o Estado pague. E a Constituição Federal Brasileira diz o seguinte, que as pessoas têm direito a receber esses precatórios, ou essas dívidas, que são chamadas precatórias, no ano seguinte do seu julgamento. Então, os juízes, até 1º de julho de um ano, eles têm que divulgar ao Tesouro Nacional a lista das pessoas que ganharam ações contra o governo e pagar. O governo tem que incluir isso no orçamento do ano seguinte, quer dizer, até o final do ano. Então, todas as ações que foram ganhas até 1º de julho, de 1º de julho do ano passado até 1º de julho desse ano, você ganhou, o governo tem no orçamento para o ano que vem incluir essa despesa. Está na Constituição e pagar. E não tem muita dúvida, está lá escrito, e dito e fato. O que acontece? Isso entra como uma despesa do governo e, portanto, como o governo tem um teto de gastos, isso limita espaço para expandir outros gastos.
Mas é isso que devia ser, porque isso foi um gasto público que não ocorreu no passado, por um entendimento do governo, que não quis pagar, ou não soube, ou errou, e agora esse gasto tem que ser realizado por determinação judicial. Isso é uma prática comum, não tem nada de irregular, é do direito administrativo, não tem nada de estranho aqui. O que é estranho é o governo, nessa altura, ele descobriu que o ano que vem ele estava programando para pagar 50, 60 bilhões de reais, que seria o volume estimado. Agora vai ser 80 bilhões, porque teve algum julgamento de alguns casos grandes e que o governo perdeu e, portanto, deve ressarcir aos credores esses precatórios que estão esperando o seu dinheiro, de acordo com a regra que estava vigente quando eles ganharam os casos. Então, você ganhou um caso contra o governo no começo do ano, a regra vigente é o ano que vem você recebe. Certo? Agora o governo quer mudar essa regra. O governo quer criar, em primeiro lugar, ele quer criar um fundo de tal maneira que a despesa de precatório seja fora do teto de gasto. O que ele quer fazer é o seguinte, ele quer burlar o teto de gasto, chama-se pedalada. A presidente Dilma foi impeachada por causa disso. Então, o que o governo quer fazer é exatamente o que o secretário da presidente Dilma, Ana Agostinho, fazia, que era tirar despesas, sumir com despesas correntes, empurrando elas para frente. Chama-se pedalada, você joga o que é de hoje para frente. Então, o que o governo quer fazer é isso, quer criar um fundo de tal maneira que essas despesas para o ano que vem, elas sejam minoradas e dê espaço para o governo gastar em outras coisas no ano eleitoral. Tá? No ano eleitoral. Que com isso, onde ele quer gastar? Ele quer dobrar o Bolsa Família. Então, em situação normal, não há espaço orçamentário para se dobrar, é irresponsável, é populista. Mas o que você faz? Você tira uma despesa que está dentro do teto, para fora do teto, e gera espaço dentro do teto para gastar com uma despesa fixa. Então, existem, então, nesse sentido, uma sequência de erros, um negócio assim que vai do populismo até a inconsistência econômica e a inconsistência ideológica do governo. O governo criticou, o ministro Guedes criticou no passado as pedaladas da presidente Dilma, o presidente Bolsonaro apoiou o seu impeachment, que foi com base nisso. Agora o governo quer aprovar uma PEC, né? Esse governo é mais competente nesse sentido de dar pedalada que a presidente Dilma. Eles vão mudar a Constituição para que você, que tem direito a receber esse precatório ano que vem, espere 10 anos para receber. Entendeu? Basicamente é isso, eles querem mudar o seu direito adquirido. Em 1º de julho você adquiriu um direito e fala, não, você agora vai esperar 10 anos para receber. A pergunta é também, qual vai ser a reação do Tribunal de Contas, né, da União, para falar, peraí, isso é uma pedalada ou não. Segundo, qual vai ser a reação do Supremo Tribunal Federal, se essa turma que tem a receber entrar com ações no Supremo e falar, eu quero receber agora, em 2022, esse dinheiro, porque é meu direito. O que o governo está contando com isso é que a Justiça vai atrasar o julgamento disso tudo, e essa questão vai ser empurrada para frente, e aí o governo vai poder gastar o ano que vem e tentar, assim, garantir mais votos. Enfim, é uma atitude lamentável, é uma ruptura contratual, é similar a um calote. O próprio ministro usou uma frase muito infeliz, mas extremamente infeliz. Ele falou, olha, devo, não nego, pago assim que puder. Esse é o conceito de calote. Você chega e fala, eu te empresto dinheiro, aí você chega para mim, olha, eu concordo que te devo, mas vou pagar quando der. Isso chama-se calote. Então, eu fico bastante preocupado, isso é um precedente muito, muito ruim, mostra que o teto de gasto já foi para o saco, quer dizer, na prática, o governo legislativo estão cada dia tentando achar um mecanismo para bular o teto, ora é por causa do Covid, ora é por causa do Bolsa Família, ora é por causa do precatório, e vai se descobrindo maneiras, toda vez que a gente chega perto do limite de gasto, o que prova que o Estado brasileiro não respeita limite na medida em que o populismo político impera. Eu estou sendo um pouquinho mais prolixo hoje do que costume, porque eu acho esse assunto muito grave,
extremamente grave, isso viola direitos e é ideologicamente contra ao que o ministro Guedes defende há décadas. Ele é um liberal legalista que defende direitos, contratos, e está realmente indo contra o que diz, contra o que pensa, para tentar viabilizar a eleição ou a reeleição do presidente. É lamentável, né? Estamos vendo isso acontecer, e eu fico muito triste e muito preocupado com outras medidas que podem vir nessa direção o ano que vem, tudo para garantir que o presidente seja reeleito ou tentar que o presidente seja reeleito. Mas eu devo lembrar a vocês como terminou o governo da presidente Dilma, né? Com as pedaladas, mesmo antes dela ser impedida, o que aconteceu com a economia, com o dólar, com o país, com o risco do país, com as taxas de juros, que nos colocou numa profunda recessão. Então eu acho que o presidente está plantando a semente da recessão de 2023 ou de 2022, muito preocupante, e divido aqui com vocês a minha preocupação. É revoltante. Desculpe, você foi muito extenso. Não, imagina, é revoltante mesmo, né? E eu queria só ler a mensagem da nossa ouvinte Tânia, eu adorei como ela descreve. Esse negócio de precatório é igual cabeça de bacalhau, existe, mas ninguém vê. Aí ela conta que o avô do meu marido teria que receber via precatório um valor, morreu faz 25 anos sem receber, passou para a viúva, faz 8 anos que ela morreu e nada, e agora passou para as filhas. Minha sogra tem 77 anos e a irmã 72. Será que vão conseguir receber algum dia? É revoltante mesmo. Valeu, Tânia, pela sua mensagem. E é bom te ouvir, Galo, porque é o que estávamos conversando ontem com o INEG aqui presente, que quem tem direito a receber se sente impotente, se sente até culpado, porque do jeito que Paulo Guedes trata, parece que a culpa ainda é dessas pessoas que estão querendo receber o dinheiro indevido do Estado, querendo tomar aquilo que é do Estado, quando na verdade não é nada disso. E é bom te ouvir, porque num país em que a gente não usa a palavra, a gente não, né? Mas tem gente que não usa mentira e usa o termo narrativa, ou ameaça ao sistema eleitoral e usa o termo eleições limpas, é bom deixar claro aquilo que é um calote e aquilo que não é um calote. Eu queria te ouvir também sobre a taxa básica de juros, por favor. 5,25 que o Copom determinou, e o comunicado diz algumas coisas importantes, como, por exemplo, a evolução da variante Delta do coronavírus, que põe em risco a economia global, e a inflação, o aumento de preço ao consumidor aqui no Brasil, que se revela persistente. Com essa palavra persistente, a gente pode começar a imaginar também as próximas reuniões do Copom com esse mesmo tema, o aumento de preços vindo à tona? Olha, primeira coisa, vai ser interessante que esse ano é o primeiro ano de independência do Banco Formal, do Banco Central do Brasil, e nós vamos estourar a meta de uma maneira espetacular. A inflação final do ano deve chegar perto dos 8%, muito acima da meta dos 4,5%, aí, dos 4,75%. Em dito isso, dos 4,5%, dos 4%, 4,5% era antes, então é quase que o dobro da meta. Então o Banco Central, na minha opinião, está agindo certo, elevando a taxa de juros. Eu acho que tardiamente, eu acho que o Banco Central foi um pouco imprudente, ele assistiu à alta de inflação, tomou uma decisão achando que era temporária essa inflação, localizada, e toda inflação que é temporária e localizada, se não é combatida, ela se torna espalhada e permanente. E é isso que nós estamos assistindo. Nós não estamos vendo mais a inflação em alguns pontinhos, ela está espalhada na economia. Você vê a inflação nos alimentos, na energia, no gás, e agora em serviços, minha gente. Entendeu? As pessoas estão voltando da pandemia e trabalhando no setor de serviços e reajustando os seus preços. A inflação delas, que ela sentiu na pele nos últimos meses, foi 9%. Então você vai voltar a trabalhar, vai ser uma manicure e tal, fala, pô, eu tô gastando 9% a mais, por que eu não vou reajustar meu preço? É uma atitude super racional. Então, só que o Banco Central, mais uma vez, seja ele qual for o motivo, decidiu ser acomodatício, como eles estão dizendo agora no mercado. A portuguesização, né, dos termos em inglês adotados à política monetária. Mas o fato é, como você disse, nas próximas reuniões do Copom, o BCE sinalizou que vai continuar subindo 1%, 100%,
E que pior, ele antes tinha dito que ia terminar num tal de nível de taxa neutra de juros, e que agora não se sabe, pode até passar isso. O que é taxa neutra de juros? Taxa neutra seria uma taxa que você manteria fixa, mais ou menos estável, e a economia cresceria num ritmo sustentável e a inflação ficaria parada naquele nível por um determinado tempo. Porém, como a inflação está andando muito acima do nível desejado, né, o ano que vem as projeções apontam a ir para 4,5%, e a meta ano que vem é 3,5%. Então, já nas expectativas para o ano que vem, já se espera que o Banco Central vai perder a meta de novo, né, ou não vai atingir o centro, e com risco até de perder o topo. O Banco Central não tem alternativa agora de acelerar a alta, quer dizer, demorou para subir, agora tem que acelerar. Vai acelerar, então espere nas próximas reuniões aumento de juros. A pergunta é onde vai parar. Estimativa de taxa neutra no Brasil hoje é na ordem aí de 7%, 7,5% e tal. Eu acho que não vai parar em 7,5%, eu acho que vai parar em 8,5%, 9%, vai ter que ir bem acima disso para que a expectativa de inflação baixe e a inflação volte para a meta. Então, infelizmente, agora está a hora da gente colher ao preço de alguns exageros cometidos pelo governo durante o período da pandemia. A gente tem uma hora, é aquela história, a gente acha que não tem custo certas coisas, né? Tem custo, ele aparece, e o custo da política monetária é muito frouxa, está aparecendo na inflação, está aparecendo no bolso do consumidor, o consumidor está ficando meio nervoso, com toda a razão, e vai, então, tem isso. Então, realmente é um final de governo no ponto de mandato, né, do ponto de vista econômico, meio dramático. A boa notícia, enquanto ela dure, né, é a questão da recuperação da economia, que por efeito natural, na medida que, como você mostrou aí há pouco, os dados de óbito, de internação, de utilização de UTI vão melhorando, a recuperação da economia vai sendo mais rápida, as pessoas vão saindo, vão consumindo mais, saem do trabalho de casa, ou vão para a rua, vão se divertir, vão para eventos. Isso faz a economia crescer, o emprego subir, então nós vamos ter uma sensação de certo alívio econômico daqui até o começo do ano que vem. Porém, se eu estou certo, estiver certo, né, no caso, se eu estiver certo e esse juro do Banco Central estiver aqui acima do neutro, a economia vai sentir o efeito dessa elevação de juros no final do ano que vem, que deve trazer a economia no final do ano que vem para baixo. Não é à toa que as pessoas estão esperando um crescimento abaixo de 2,5% para o ano que vem. E dependendo do tamanho do estrago fiscal que o governo fizer, né, com essa brincadeira de teto, o Banco Central não vai poder parar em 7, em 8, não, vai ter que talvez ir para 10. Entendeu? Então, as coisas em economia são interligadas, não tem almoço grátis, gente, só aqui na Band, entendeu? Então, na economia, infelizmente, não tem, você faz, você paga, e o governo está terminando meio que tragicamente do ponto de vista econômico. Bom, então, já que aqui tem, a gente volta na próxima quinta-feira com mais almoço grátis com Ricardo Gallo, sempre um prazer conversar contigo, bom finzinho de semana e até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau, Gallo.